Bem-vindo à Santa Liturgia Diária do dia 4 de junho de 2026. Hoje, na solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, você verá a história de São Filipe Esmaldone, a liturgia do dia e um sermão com comentários dos santos da Igreja para contemplarmos com seriedade o mistério da Eucaristia. Se a Eucaristia é realmente Cristo, então tudo muda. História do Santo do Dia. São Filipe Esmaldone nasceu em 27 de julho de 1848 em Nápoles, na Itália, em uma família profundamente religiosa. Desde cedo desejou ser sacerdote e consagrar a vida a Deus. Estudou filosofia e teologia, mas sua inteligência não ficou fechada nos livros. Voltou-se aos surdos, então marginalizados, sem educação e quase sem lugar na sociedade. Ordenado sacerdote em 23 de setembro de 1871, iniciou seu ministério como catequista, visitando doentes e servindo em várias paróquias. Durante uma epidemia em Nápoles, cuidou dos enfermos com tanta caridade que também adoeceu. Curado pela intercessão de Nossa Senhora de Pompeia, conservou por toda a vida uma profunda devoção mariana. Seu amor aos surdos nasceu da fé e da Eucaristia. Ele não aceitava que fossem tratados como incapazes ou esquecidos. Por isso, quis dar-lhes mães e mestras. Em 25 de março de 1885, em Lecce, com o padre Lorenzo Apicella e algumas religiosas, fundou um instituto para surdos. A obra cresceu com o apoio dos bispos locais, tornando-se a Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações, levando educação, linguagem, acolhida e amor a muitos lugares do mundo. São Filipe morreu em 4 de junho de 1923. Beatificado por São João Paulo II e canonizado por Bento XVI, ficou conhecido como pai e mestre dos surdos. Sua vida nos perguntas: vemos Cristo nos frágeis ou passamos por eles sem escutar sua dor? Convertamos-nos da indiferença e unamos amor à Eucaristia e ao próximo. São Filipe Esmaldone, rogai por nós. Liturgia do dia. Leitura do livro de Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor, teu Deus, te conduziu estes 40 anos no deserto, para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração e para ver se observais ou não seus mandamentos. Ele te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te com o maná que nem tu nem teus pais conheceis, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e que foi teu guia no vasto e terrível deserto, onde havia serpentes abrasadoras, escorpiões, e uma terra árida e sem água nenhuma. Foi ele que fez jorrar água para ti da pedra duríssima e te alimentou no deserto com maná, que teus pais não conheciam. Palavras do Senhor. Salmo responsorial. Agora, para o salmo, desacelere o vídeo e contemple com calma. Na edição, ouviremos o salmo cantado pela Marcela, deixando que esta oração prepare o coração para a comunhão com Cristo. Glorifica o Senhor,
segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Glorifica o Senhor, Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. Anuncia, Jacó, sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão. Palavra do Senhor. Agora, levantemos o coração para escutar o Santo Evangelho, no qual o próprio Cristo nos revela o mistério da sua carne e do seu sangue, dados para a vida do mundo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Agora, vamos para o sermão baseado nos comentários da Catena Áurea compilados por Santo Tomás de Aquino, conversando com toda a liturgia. Hoje, a Igreja não nos coloca diante de uma ideia, nem de um símbolo bonito, nem de uma lembrança piedosa. Hoje, na solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, a Igreja nos coloca diante do mistério que separa a fé católica de toda religião reduzida à opinião humana. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. E aqui não há espaço para sentimentalismo fraco. Ou Cristo disse a verdade, ou a fé desaba.
Ou a Eucaristia é realmente o corpo e sangue do Senhor, ou nossas igrejas guardam apenas pão. Mas se é realmente Cristo, então como ousamos comungar distraídos, frios, impuros, divididos, sem conversão, sem adoração, como se fôssemos a fila receber um costume religioso? Jesus diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Não diz: eu sou uma metáfora útil. Não diz: eu sou um sinal psicológico de união. Ele diz: o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Santo Agostinho contempla aqui o Verbo encarnado. Cristo é pão não só por sua divindade, que alimenta todas as coisas, mas também por sua humanidade assumida. São Beda une o altar da ceia ao altar da cruz. Este pão é dado quando Cristo entrega aos discípulos o mistério de seu corpo e sangue e quando se oferece ao Pai no altar da cruz. Portanto, a Eucaristia não deve ser separada do Calvário. O altar não é palco. A missa não é reunião motivacional. A comunhão não é prêmio social para quem apareceu no domingo. É o sacrifício de Cristo tornado presente sacramentalmente. É a carne entregue pela vida do mundo. É o sangue que jorrou para a nossa salvação. Teofilato fala sem rodeios. O pão tomado nos mistérios não é apenas sinal da carne de Cristo, mas a própria carne de Cristo. O Senhor não disse: o pão que darei é um sinal da minha carne, mas é a minha carne. Pela bênção mística, por palavras indizíveis e pela habitação do Espírito Santo, o pão é transmutado na carne de Cristo. Eis a fé católica, eis a tradição, eis o que recebemos, não o que inventamos. Quem reduz a Eucaristia a símbolo vazio não está modernizando a fé, está empobrecendo o próprio Cristo. E alguém pergunta, como os judeus: como pode esse homem dar-nos a sua carne a comer? A pergunta não é nova. A incredulidade sempre tropeça quando Deus se torna concreto demais. O homem aceita uma espiritualidade vaga, mas se escandaliza quando Deus diz: comei. Aceita um Cristo admirável, mas rejeita um Cristo que se deixa receber sacramentalmente. Quer Deus nas alturas, mas não suporta Deus no sacrário. Os judeus discutiam entre si. Santo Agostinho observa: eles não entendiam o pão da paz e por isso contendiam. Quem come verdadeiramente esse pão não vive brigando como dono de si. A Eucaristia é sacramento de misericórdia, sinal de unidade, vínculo de amor. Mas que contradição terrível! Receber o sacramento da unidade e alimentar divisões, comungar o corpo de Cristo e ferir os membros de Cristo, dizer amém diante da hóstia e não diante do irmão necessitado. São Paulo diz: o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós todos somos um só corpo. A Eucaristia não une apenas você a Jesus em uma intimidade privada. Ela incorpora você ao corpo. Santo Agostinho é exigente. Os fiéis recebem o corpo de Cristo se trabalham para ser o corpo de Cristo. Tornam-se corpo de Cristo se vivem pelo Espírito de Cristo. Quem deseja viver, aproxime-se, creia, seja incorporado, para que seja vivificado. Então pergunte a si mesmo: eu comungo para ser incorporado ou apenas para cumprir um rito? Eu vivo pelo Espírito de Cristo ou pelo Espírito do mundo? Minha comunhão me torna mais humilde, mais puro, mais obediente, mais caridoso, mais católico, mais fiel? Ou volto da missa igual, com a mesma língua ferina, a mesma impureza, o mesmo orgulho, a mesma indiferença? O Deuteronômio recorda ao povo o deserto. Deus conduziu Israel por 40 anos para humilhar, provar e revelar o que havia no coração. Fez passar fome e alimentou com maná, para ensinar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. A fome foi pedagógica. Deus permitiu o vazio para mostrar o verdadeiro alimento. O deserto revelou o coração. E o nosso deserto? Quando falta conforto, quando Deus permite secura, quando somos provados, o que aparece? Fé ou murmuração? Adoração ou reclamação? O Senhor nos deixa perceber nossa fome para que descobramos que sem Ele estamos mortos, mesmo com mesa cheia.
O maná sustentou Israel por um tempo, mas Cristo no Evangelho diz que aquele pão não bastava para vencer a morte. Vossos, vossos pais comeram o maná e morreram. Quem come desse pão viverá para sempre. O maná era figura, a Eucaristia é realidade. O maná caía no deserto, Cristo desce do céu. O maná sustentava a vida temporal, a carne de Cristo dá vida eterna. O maná era alimento para peregrinos, a Eucaristia é o próprio Senhor dado aos que caminham para a pátria. Mas aqui precisamos falar com clareza, porque a misericórdia sem verdade se transforma em veneno. Jesus diz: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Porém, Santo Agostinho adverte contra uma falsa segurança sacramental. Há quem prometa salvação eterna a todos que foram batizados e participam do corpo de Cristo, qualquer que seja a vida que levem. O apóstolo contradiz isso ao dizer que os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Não basta aproximar a boca do sacramento enquanto a vida permanece inimiga de Cristo. Agostinho é duro porque é católico. Hereges, cismáticos e pecadores afastados da unidade da Igreja podem receber o sacramento, mas isso não os aproveita. Antes, torna o julgamento mais pesado. Quem não habita em Cristo, e em quem Cristo não habita, não come sua carne nem bebe seu sangue na realidade salvífica. Come e bebe o sacramento para a própria condenação. Isso deveria nos fazer tremer antes de cada comunhão, não para afastar os humildes, mas para arrancar os presunçosos do sono. A Eucaristia é remédio, sim, mas remédio não é licença para amar a doença. A comunhão é alimento dos fracos que querem ser curados, não autorização para permanecer voluntariamente no pecado mortal. Quem precisa confessar, confesse. Quem precisa romper com a vida dupla, rompa. Quem precisa perdoar, perdoe. Quem precisa abandonar a impureza, abandone. Não brinque com o corpo do Senhor. São João Crisóstomo diz que a carne de Cristo é verdadeira comida, não enigma nem parábola. Santo Hilário confirma: pela própria declaração do Senhor e pela fé recebida, a carne é realmente carne e o sangue realmente sangue. Não há espaço para dúvida quando Cristo falou. A Eucaristia é o princípio da nossa vida porque Cristo habita em nós pela sua carne. Teofilato ilumina o mistério. Não comemos Deus simplesmente, pois Deus é incorpóreo, nem simplesmente carne humana, porque por si não vivificaria, mas a carne unida ao Verbo é vivificante. Como o ferro aquecido permanece ferro e age com o calor que o penetra. Que mistério tremendo! O Deus que alimentou Israel no deserto agora se dá a nós como alimento. O Deus que fez jorrar água da pedra duríssima agora faz jorrar vida do lado aberto de Cristo. O Deus que fortalece as portas de Jerusalém, como canta o Salmo, alimenta seus filhos com a flor do trigo. E essa flor do trigo encontra sua plenitude no pão vivo descido do céu. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra teu Deus, ó Sião. Como não glorificar? Nenhum povo recebeu tanto carinho, nenhum povo recebeu tal dom. Deus não nos deu apenas mandamentos, embora santos. Deus não nos deu apenas profetas, embora verdadeiros. Deus não nos deu apenas sinais. Deu-se a si mesmo. E se nos deu a si mesmo, como responder com indiferença? É aqui que São Filipe se torna uma homilia viva de Corpus Christi. Seu amor aos surdos nasceu da fé e da Eucaristia. Ele não aceitava que fossem tratados como incapazes, inúteis, esquecidos, marginais. Via Cristo nos frágeis. Entendeu que quem adora o corpo de Cristo no altar não pode ignorar o corpo de Cristo sofrendo nos pequenos. Fundou uma obra para dar aos surdos linguagem, educação, acolhida, mães e mestras. Sua inteligência não ficou fechada nos livros. Sua Eucaristia não ficou fechada no sacrário sem produzir caridade. E nós? Vemos Cristo nos frágeis ou passamos por eles sem escutar sua dor? Que valor tem uma devoção eucarística se não abre os olhos para os esquecidos?
Que valor tem ajoelhar diante do ostensório e permanecer surdo ao grito dos pobres, dos doentes, dos marginalizados, dos que não têm voz? São Filipe foi chamado de pai e mestre dos surdos porque deixou a Eucaristia formar nele um coração capaz de escutar quem o mundo não escutava. Mas cuidado, não reduzamos a Eucaristia à filantropia. São Filipe não partiu de ideologia humanitária, partiu de Cristo. A ordem é essencial. A adoração verdadeira gera caridade verdadeira. Quando a caridade se separa da Eucaristia, vira assistencialismo. Quando a Eucaristia não gera caridade, nossa adoração se torna suspeita. A fé católica mantém as duas coisas unidas, o amor ao altar e o amor ao próximo, culto verdadeiro e serviço concreto, corpo de Cristo recebido e corpo de Cristo servido. Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Permanecer, eis a palavra. Não visitar Cristo de vez em quando, não encontrar Cristo apenas no domingo. Permanecer. A Eucaristia quer formar uma morada, quer que Cristo viva em nós e nós nele, quer que nossa vida inteira seja reordenada por essa presença. E Cristo permanece em você, como pode permanecer também o pecado escolhido? Como pode permanecer a mentira, a impureza, a dureza, a tibieza, a divisão? É claro que somos fracos, mas uma coisa é fraqueza combatida, outra é o pecado hospedado. Uma coisa é cair e levantar, outra é montar casa no erro. Quem comunga deve permitir que o hóspede divino expulse os ídolos. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Santo Agostinho esclarece: o Filho vive pelo Pai não por inferioridade na divindade, mas por sua origem eterna e na encarnação por sua missão. Nós, porém, vivemos por Cristo participando de sua carne e sangue. Ele é mediador, ele nos leva ao Pai. Ele nos alimenta com a vida que não possuímos por nós mesmos. Portanto, a Eucaristia nos arranca da autossuficiência. O homem moderno diz: eu vivo por mim. Cristo diz: não tereis vida em vós se não comerdes minha carne e beberdes o meu sangue. O mundo diz: basta pão, consumo, saúde, prazer, opinião. Deus diz no deserto: nem só de pão vive o homem. A igreja diz no altar: eis o pão que dá a vida eterna. Hoje, a conversão é concreta. Volte à missa com fé, confesse-se se precisa, comungue com reverência, faça ação de graças, não saia da igreja como quem recebeu qualquer coisa. Dobre os joelhos diante do Santíssimo. Ensine seus filhos a adorar. Defenda a presença real sem vergonha. Não aceite uma fé eucarística diluída, horizontal, protestantizada, reduzida à assembleia e símbolo. A Eucaristia é Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Mas também saia do altar procurando Cristo nos esquecidos. Escute os que ninguém escuta. Sirva os que não podem retribuir. Reconheça os frágeis. São Filipe nos mostra que a Eucaristia faz nascer obras de misericórdia. Quem recebe o pão vivo deve se tornar o pão partido para os irmãos, sem deixar de afirmar que só Cristo é o pão que salva. O deserto continua. As serpentes, escorpiões, aridez, tentações, fome espiritual. Mas Deus não abandonou o seu povo. Ele nos deu mais do que o maná. Deu-nos o Filho. E o Filho nos deu a sua carne pela vida do mundo. Então, diante desse mistério, pare de viver como faminto diante do banquete. Pare de tratar a comunhão como rotina. Pare de buscar vida onde só há morte. Aproxima-se, creia, esteja incorporado, viva pelo Espírito de Cristo. E que cada comunhão produza fruto, adoração mais profunda, conversão mais sincera, unidade mais real, caridade mais concreta. Se a Eucaristia é o corpo de Cristo, então tudo muda. Se nada muda, talvez ainda não tenhamos entendido quem está sobre o altar. São Filipe Smaldone,
rogai por nós. Amém. Se esse vídeo te ajudou a olhar para a Eucaristia com mais reverência e reconhecer Cristo nos frágeis, deixe o like, inscreva-se no canal e acompanhe diariamente a Santa Liturgia Diária. Que cada episódio seja um chamado à adoração verdadeira, à conversão sincera e à caridade concreta.